Bom dia! Para mim é uma honra apresentar esse webinário como parte das atividades do Departamento da Coordenação de Infância e Adolescência da FEPAL. Hoje tentaremos propor algumas ideias em relação a uma questão que para nós tem muita importância, que é a situação dos pais que, pelo contexto, estão submetidos a muitas ansiedades quando são responsáveis como pais, cuidadores, em relação às ansiedades que têm esses pais e que buscam respostas nas redes sociais. Sabemos, claro, que o contexto, no geral, oferece uma grande quantia de ofertas, nem sempre, nem todas confiáveis, que contribuam da forma que todos desejamos, tanto que hoje temos a responsabilidade de propor ideias orientadoras para essas pessoas. Estarão hoje apresentando. Temos a nossa colega Juliana Chapin, que é psicóloga, analista em formação na SBP e mestre em saúde mental e desenvolvimento infantil pela Tavistock Clínica, diretora científica do Centro de Estudos, Atenção e Pesquisa de Infância e Adolescentes. Também membro do grupo de curadoria do Observatório Psicanalítico da FEBRAPSE e sócio fundador de Investir Infância. Também temos a nossa colega colombiana, Laura Ospina, psiquiatra de crianças e adolescentes da Universidade de Sydney e campeã. Ela é do Banco Interamericano, trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Também temos a Cristina Wunsch, psicóloga clínica de adultos e adolescentes, analista em formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e também é coordenadora do projeto projeto super importante que é o Semijar da FEPAL. Por favor, então, sem mais delongas, vamos ouvir as nossas colegas. Sejam todos e todas bem-vindas. Cristina, por favor. Bom dia, tudo bem? Então vamos começar o evento. Eu vou coordenar o evento, as perguntas vão vir pelo chat e eu passo depois para as pessoas. Primeira pessoa que a gente vai ter a honra de escutar é a Juliana. Por favor, Juliana. Olá, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, dividir esse espaço com a Cristina e com a Laura. E queria muito agradecer o convite em nome da Zolia, de todo o grupo da infância e adolescência, desse grupo que a gente participou da FEPAL. Gostaria de agradecer o convite de mais uma vez estar aqui em mais um webinar, nesses temas que são importantíssimos e nesse espaço de diálogo com os colegas de toda a América Latina, em temas tão atuais que precisamos pensar e refletir e trocar e ver como que a gente constrói possibilidades. Eu gosto muito de falar, mas aí eu falo demais, então eu resolvi escrever para organizar meu pensamento e para tentar respeitar o tempo. Então eu vou lendo com calma também para ajudar a tradução e depois a gente conversa mais. Então, posso começar? Tá bem a tradução? Tá. Então, desamparo e desespero de pais com bebês. Consumo de informação nas redes sociais. Ao pensar o título, né, do webinar, a primeira palavra que me veio foi a questão do cuidado. Então, o eixo principal da minha fala vai girar em torno dessa palavra, que do latim, né, o nome é cogitatus, referindo-se a algumas palavras para a gente pensar ao longo do encontro. Meditado, pensado, refletido, submetido a rigorosa análise, zelo e dedicação. Como a gente está falando de desamparo,
não tem como não ir para os inícios. Então, eu pensei em partir a minha fala lá para os começos. Então, os primeiros meses de vida são permeados de ansiedade e sensações confusas, advindas de um mundo interno e externo ainda desconhecido. É um período de intensa vulnerabilidade e extrema dependência. Ao mesmo tempo, a chegada de um bebê provoca vulnerabilidade nos adultos à sua volta. É a experiência real ao encontro com as fragilidades humanas. Para muito além das mudanças concretas do dia a dia, a convivência com o bebê ativa inúmeras sensações e alterações psíquicas em cada membro da família. Sabemos que os bebês são totalmente dependentes dos seus cuidadores para sua regulação física e emocional, a fim de entender e responder ao seu estado corporal e mental. Então, a capacidade daqueles que se ocupam do bebê de regular tanto as suas emoções como a do bebê está ligada à capacidade de dar significado às ações e comportamentos de si e dos outros, em termos de sentimentos e pensamentos. Sem esse processo de dar significado, o comportamento humano pode ser experienciado como aleatório e imprevisível. Isso se desenvolve a partir das experiências iniciais de ter sido pensado por alguém, na tentativa dos pais e cuidadores de entender o bebê, quais são suas necessidades e expressões de comunicação. Já o bebê, que está numa situação física e psicológica de desregulação, experiencia tudo isso como um ataque à sua integridade e sua sobrevivência. Se o bebê não possui ao seu alcance um adulto disponível para ajudá-lo a encontrar o seu estado de equilíbrio, necessitará usar todas as suas forças para buscar formas de se autorregular, podendo desenvolver sintomas. Um bebê, num estado de desequilíbrio, tem dificuldades para dar conta das tarefas ordinárias do desenvolvimento, como comer, dormir, explorar o ambiente e brincar. O mesmo para adolescentes e adultos, podemos pensar, dentro das exigências de cada um. O Roussillon vai nos dizer que os bebês têm pouca ou nenhuma capacidade de síntese. Está numa situação física e psicológica de desregulação, experiencia isso como um ataque à sua integridade e sua sobrevivência. Se o bebê não possui ao seu alcance um adulto disponível para ajudá-lo a encontrar o seu estado de equilíbrio, necessitará usar todas as suas forças para buscar formas de se autorregular, podendo desenvolver sintomas. Um bebê no estado de desequilíbrio tem dificuldade para dar conta das tarefas ordinárias do desenvolvimento, como comer, dormir, explorar o ambiente e brincar. E como eu havia falado, podemos pensar essas mesmas dificuldades para os adolescentes e adultos, cada um nas suas demandas diárias. O Roussillon diz que os bebês têm pouca ou nenhuma capacidade de síntese, não são capazes de integrar sozinhos suas experiências. Se o bebê ou criança pequena tem capacidade de síntese insuficiente, esta, portanto, deve lhe ser fornecida, ou pelo menos sustentada, a mínima, por seu ambiente primário. Uma das funções do cuidado, das trocas com o entorno maternante primário e de todos aqueles que participam da educação da criança é auxiliar e sustentar as capacidades de síntese. O mesmo autor propõe a ideia de uma epigênese interacional, afirmando que não seria possível sequer o sujeito, seja ele adolescente ou adulto, independentemente de suas condições ambientais, passadas e atuais. A interação, ele diz, abre aspas, a interação entre o nosso sentimento identitário e o que ocorre em nosso ambiente é absolutamente essencial para compreendê-lo. Sendo assim, o que ele chama de epigênese interacional poderia ser chamada também por ele de epigênese intersubjetiva, pois, como explica o autor, não é simplesmente na interação, em uma ação sobre outro, mas talvez em uma interrogação de um sujeito em relação ao outro sujeito que algo essencial se cumpre. E aí nós podemos pensar desde a relação, pais-bebês até o processo analítico e todas as relações humanas. Roussillon nomeia isso de interintencionalidade, que seria a possibilidade de compreender ou não qual é a intenção do outro, sua intenção consciente e inconsciente.
Quão confuso podemos pensar e desorganizador pode ser para um sujeito a impossibilidade de interrogar-se e de compreender qual a intenção do outro. E, a partir daí, podemos pensar na dificuldade de desenvolvimento até as patologias relacionadas a isso. O Winnicott, lá na metade do século passado, né, criou o famoso termo preocupação materna primária, conhecida por todos, para explicar um estado organizado que seria uma doença caso não houvesse uma gravidez, que poderia ser comparada a um estado de retraimento ou de dissociação, ou uma fuga, ou mesmo uma perturbação no nível mais profundo, como um episódio esquizoide, no qual determinado aspecto da personalidade toma o poder temporariamente. Nesse mesmo texto, ele fala o seguinte: gostaria muito de encontrar um bom nome para essa condição e propor que ela seja levada em consideração toda vez que fosse feita referência à fase inicial da vida do bebê. Não acredito, segue ele, dizendo que seja possível compreender o funcionamento da mãe no início da vida do bebê sem perceber que ela deva ser capaz de alcançar um estado de sensibilidade acentuada, quase uma doença, e recuperar-se dele depois, que é todo o processo de poder, né, regredir para identificar-se com o bebê. E vamos questionar isso depois também, né, se isso é só papel da mãe. O Rousseau, então, né, que segue muito as ideias de Freud e Winnicott, muito alinhado com Winnicott, afirma que uma mãe suficientemente conectada em sua relação com o bebê identifica de maneira mais ou menos consciente a necessidade do filho, e a partir da natureza do seu choro ou gritos. Ela ajusta sua resposta ao que identificou da necessidade da criança. Em contrapartida, se a mãe não confia suficientemente naquilo que potencialmente sente, ela se desorganiza em suas capacidades de empatia, seja por qual motivo for. E aí ele diz que existem tantos motivos para isso. Sua resposta, então, não se ajusta à necessidade do bebê, que fracassa em maior ou menor medida na compreensão do mundo. Então, como sabemos, e esse é o motivo, né, desse webinar, da gente ampliar essa rede, é preciso uma rede em torno do bebê humano e dos seus cuidadores. Mas de quais redes sociais falamos? É interessante, inclusive, pensar o nome rede social do virtual. Se pensamos o desespero como efeito do desamparo, como pensamos o cuidado? Sabemos que a sobrecarga e o desamparo, seja interno ou externo, provoca no psiquismo defesas que levam ao afastamento como proteção da dor e da angústia, podendo gerar situações traumáticas e adoecimentos. Mas quem sofre com as consequências desses impactos? A mãe, o bebê, ambos, o casal. É de um casal que a gente está falando? Que tipo de casal? É de uma mãe solteira? Os outros filhos sofrem o impacto disso? O Estado, com os custos que isso gera? Quem sofre esses impactos? Então, se a gente for pensar sobre os cuidados e os serviços, ou sobre as informações advindas das redes sociais, questões para a gente pensar. Elas promovem a integração, promovem um sentido, promovem reflexão, elas promovem saúde, elas são adaptáveis à realidade da família, ou ao contrário, elas geram mais desintegração, mais frustração, mais distanciamento, mais raiva, mais irritação, mais desespero e desamparo. Quão cruel seria um modelo de um mundo ideal jamais alcançável apresentado nas redes sociais ou na intervenção de um profissional? Porque também não precisamos falar só das blogueiras. Como é o contato com profissionais e quanto que profissionais da saúde exigem, né, dos pacientes? Como é que é a interação desse mundo ideal e do possível para o sujeito que está ali recebendo a informação? A intervenção e formação está a serviço de quem? Do cuidado ou do outro ou de likes e admiração? Ou ambos? É possível ambos? Se pensamos que a sobrecarga provoca sensações de cansaço, tristeza, hostilidade, rechaço, raiva, inúmeras sensações que promovem o desencontro e que o bebê humano não tem saída, ele precisa da capacidade de suporte, decodificação e atendimento de suas necessidades pelo outro, como fica a espécie? E quando há uma sobrecarga de informações ou sobrecarga de fake news? Uma inundação de soluções vendidas como mágicas e rápidas. Não é isso que aparentemente alguém desesperado precisa?
E, simultaneamente, não é isso que deixa alguém desesperado? O Vitor Guerra, né, um psicanalista uruguaio, bastante conhecido por todos nós aqui da FEPAL, já falava muito antes da gente pensar nesses temas do processo de aceleração e culto de urgência, das relações de tempo e espaço na atualidade e das tiranias do que ele chamava, que eu achava genial, tiranias da visibilidade e a primazia do sensorial. Ele ressaltava que a possibilidade de invisibilidade, que tem a ver com esse território íntimo, com esse recolhimento, com essa necessidade humana de estar consigo mesmo ou num espaço íntimo com o outro, especialmente o bebê no início da vida, parecia estar interditada. Essa interdição da invisibilidade provocaria uma perturbação do espaço mental do sujeito, que em certas situações empobrece-se, tornando-se bidimensional. Então, a gente pode pensar que a velocidade, a aceleração do movimento, o caráter contínuo da imagem das telas, os fluxos sensoriais visuais e auditivos instauram uma relação diferente com o silêncio e a palavra, e, consequentemente, com a subjetividade. Aqui poderíamos abrir um outro capítulo e outro webinar, que eu já faço a sugestão, de se questionar sobre de quem é a sobrecarga, o desespero e o desamparo. Quem prioritariamente se ocupa de cuidar das crianças? Quem mais consome informações sobre esse tema? Seria o cuidar da infância tarefa só da mulher? A Vera Iaconelli, que é uma psicanalista brasileira que tem falado muito sobre isso, refuta essa ideia e explica que o ideal de maternidade é o resultado de uma longa cadeia de eventos políticos e sociais que moldaram um ideal, baseado na hipervalorização do papel de cuidadora e na concepção de um instinto materno que impõe sacrifício, abnegação e culpa. Ela chama de maternalismo essa ideologia que atribui às mulheres um papel insubstituível no cuidar das crianças e ressalta que isso é fonte de sofrimento e adoecimentos, reiterando as ameaças ao nosso futuro comum, já que o cuidado com os filhos é uma tarefa imprescindível para a consolidação e a manutenção da sociedade. Acho que essa é uma outra discussão importante para a gente pensar, né? Porque mesmo quando eu cito Roussel e Winnicott, que são autores homens e do seu tempo, a gente pode pensar, e quase toda a teoria psicanalítica, quando fala dos inícios e do cuidado com os filhos, a grande maioria das vezes é voltado para o tema apenas da mulher. E como que a gente pode manter esses conceitos que são cruciais, mas pensando no impacto disso, né, na atualidade, na mulher e na sociedade. Então, outro aspecto fundamental, se estamos falando em compreender e atender o indivíduo na sua singularidade, é pensarmos de que recorte estamos falando. Qual a classe social? Qual raça? De que localidade geográfica? Se a gente pensar só na América Latina, só no Brasil, né, é um grande centro de São Paulo ou é uma região afastada no meio da Amazônia? E assim como, né, em todos os países da América Latina. Então, qual localidade geográfica? Qual escolaridade? Qual acesso à informação e serviços tem nesse público? Podemos pensar que na grande maioria dos países da América Latina há uma diversidade enorme em todos esses aspectos. E a psicanálise? Como se interrelaciona com tudo isso? Essa ciência atenta ao singular, com olhar e escuta personalizados e não um guia para uma massa. Que não oferece soluções mágicas, tampouco promessas rápidas. Que compreende que a vida psíquica é complexa, que existe um inconsciente, que não basta fazer de um jeito A ou B, ou seguir a blogueira X ou Y. Eu, particularmente, acredito ser a psicanálise a ciência que, na atualidade, vai na contramão da velocidade atual, tão promotora de angústias e abandonos emocionais. A psicanálise compõe essa rede tão frágil que oferece as ferramentas para isso, que parece ser essencial para todos os indivíduos. Poder compartilhar seus estados internos e afetos, comunicá-los e tê-los compreendidos. Como lá no início, na melhor das hipóteses, com o bebê. A possibilidade de um investimento emocional abstinente e cuidadoso, um pensar e sentir compartilhados na busca de novos sentidos, formatos e possibilidades. A possibilidade de novos encontros. Encontros que promovem a intenção de querer saber mais sobre si e sobre o outro, nesse complexo e constante processo de interintencionalidades. Encontros que vão contra a robotização de si e do outro. Mas agora a pergunta para todos nós do meio. Onde estamos? Como nos comunicamos?
Que linguagem usamos? Com quem nós falamos? Como acessamos as pessoas? Somos acessíveis? Qual a força que temos? Onde estamos na sociedade e como entendemos a cultura e os recursos da atualidade? No ano passado, circulou uma carta que o Bernard Goltz enviou para o governo francês para falar dos serviços direcionados à infância na França. O Winnicott escreveu muitas cartas para o governo britânico, a grande maioria delas publicadas em livro. Quanto usamos nossas experiências e conhecimentos para dialogar com o Estado, para pensar os serviços, leis, políticas públicas em prol da população? Quanto usamos nossa força coletiva em prol da saúde mental e para atuarmos em relação a tudo isso que estamos percebendo? Quantas instituições conseguem se articular conjuntamente? Qual o impacto disso para o psiquismo humano? Como sabemos ou divulgamos onde estão as informações mais saudáveis? Podemos, inclusive, definir o que seria mais saudável, levando em conta a diversidade humana? Quanto e como que o virtual promove a robotização ou os acessos a serviços e informações? E aí eu estou muito feliz, né, e curiosa para ouvir a Laura, porque a Laura vai poder nos trazer todo esse recurso da tecnologia no uso da informação que promove saúde. E vamos ter bastante coisa para dialogar e para pensar. Então, quanto que o virtual promove a robotização ou acesso a serviços e informações? Em que momentos a virtual rede social é social de fato ou é anti-humanização? Como fazer uso da tecnologia a favor da saúde? E, por fim, né, ao escrever esse trabalho, eu fiquei pensando, né, lembrei daquela clássica frase do Freud, de 1907, que quando ele vai explicar, quando ele vai falar do inconsciente, que ele diz: o eu não é o senhor da sua própria morada. Quando ele vai explicar que, né, que o inconsciente é um território de desejos. Eu fiquei pensando, será que poderíamos dizer o mesmo sobre o algoritmo na atualidade? Poderíamos traçar algum paralelo entre o inconsciente e o algoritmo? Esse lugar de desejos? Essa força oculta que não se vê, mas sabe-se que existe e sabe-se o quanto é capaz de influenciar? Talvez não como senhor da nossa morada, mas seria ele hoje em dia um importante administrador? Encerro por aqui e conversamos mais depois. Curiosa para ouvir as colegas e todas as contribuições. Obrigada, Cris. Acho que a gente vai poder, e importante, tá? A gente adora conversar, então conversem com a gente, vão pensando, vão escrevendo perguntas e depois a gente vai fazer essa troca, vai ficar bem legal. Vamos ouvir a Laura, que vai trazer uns contrapontos de pesquisa, vocês vão ver, muito interessantes. Laura, contigo. Oi, bom dia a todos e todas. Apenas um instante, eu quero compartilhar com vocês a minha apresentação. Já estão vendo a minha apresentação, não é verdade? Bom dia novamente para todos e todas. Obrigada à FEPAL e às organizadoras desse evento pelo convite. Juliana, eu gostei muito de escutar o que você falou. Vamos ver o que vem depois e em relação a esse ponto. A importância da tecnologia e saúde mental peri e pós-natal. Vamos falar um pouco sobre redes sociais. E nesse slide, eu gostaria de mostrar como aumentou o uso do internet nesses anos, da internet. É um aumento de fato exponencial, de fato, temos de estar preparados, porque falam que na próxima década iremos avançar muito mais em tecnologia, em novas tecnologias, muito mais do que avançamos no último século. O que nós possamos falar hoje, sem dúvida alguma, será obsoleto com as novas tecnologias, mas mesmo assim é importante que todos possamos pensar que a tecnologia não é um inimigo, mas um aliado, um parceiro. A questão é como podemos ter um equilíbrio, um balanço entre o virtual e o mundo real.
Aqui temos outro dado para mostrar a vocês como a adoção da internet aumentou no mundo, mas se vemos aqui nesse gráfico, vamos olhar aqui a América Latina, América do Sul, 82,5%. Quase a segunda região no mundo que mais adotou a internet no mundo. Também mostrar mais ou menos quanto tempo utilizam as pessoas, os latino-americanos, a internet em comparação com o mundo. Uma pessoa entre 16 e 64 anos, em média, utiliza 2 horas e meia por dia, mas indo país por país, Brasil, Colômbia, Chile, México, Argentina, que são, aqui eu vou destacar aqui, vemos que a média de uso da internet é maior da média de uso mundial. Imaginem, isso nos leva a pensar que, sabendo que há regiões que ainda estão desconectadas na nossa região, a tecnologia, sem dúvida alguma, é um ator frequente nas interações que temos em relação às pessoas que nós cuidamos. Não apenas isso, mas também com a comunidade e que confia mais na internet e redes sociais para responder às suas perguntas de saúde mental e que os profissionais da saúde. Aqui vemos que o Google registra aproximadamente 70 mil pesquisas por minuto relacionadas com temas de saúde. Essas 70 mil pesquisas não podem ser feitas por pessoas, e é uma vantagem da internet, porque é acessível, é 24/7, mas quais respostas estão obtendo as pessoas? Isso é importante que nós temos de entender, porque é o que falava a Juliana. Em períodos vulneráveis, e veremos agora os períodos pós-natais, que são vulneráveis, como esta influência massiva de informações gera muita confusão nas pessoas. Além de que é um momento difícil, eu tenho muitas informações e eu não sei o que fazer. Também eu gostaria de deixar uma mensagem sobre como a tecnologia e saúde mental estão intimamente relacionadas. Há 5 anos, de 2018, organizações internacionais como o Fórum Econômico Mundial, a Associação Internacional de Psiquiatria, consideram a tecnologia como um aliado, um parceiro para aumentar o acesso ao cuidado em saúde mental, mas esse acesso deve ter um equilíbrio entre o risco-benefício. Ponto central para levar em conta é que o uso da tecnologia como aliada, como parceiro para a saúde mental, sempre estará em conjunto com esse contato humano. Esses são resultados que mais têm evidência. Até agora, não há evidência de como um chatbot pode superar uma sessão de psicoterapia com uma pessoa para isso estão indo os estudos, vemos como a inteligência artificial e a inteligência que se gera automaticamente pode simular conversas com as pessoas, mas isso não é para ficar com pânico, entrar na distopia de que o computador ou a tecnologia irá nos substituir, porque sempre há coisas que a tecnologia não poderá fazer que são apenas do caráter humano ou de caráter humano. O que hoje possamos falar, possivelmente daqui a 5 anos, não será vigente, porque veremos a próxima década, que é a década da inteligência artificial generativa, que gera respostas automaticamente. Temos que entender que a tecnologia, por exemplo, a nossa prática médica, clínica, terapêutica, a pandemia foi um catalisador e aumentou o uso da tecnologia em todos nós. Tanto que hoje, de fato, estamos mais familiarizados, desculpem, em como entrar ao webinário, e anteriormente não era simples. Havia confusões, né? Etapa pós-natal, mulheres na idade reprodutiva e
seus parceiros são frequentes, usam frequentemente a internet. 90% das mulheres grávidas já buscaram informações sobre a sua saúde na internet. Aqui temos um dado para entender como inteligência artificial, mineração de dados, vão prever variáveis como targets e sistemas de inteligência artificial targets, e sabem que uma menina está grávida antes de que os pais saibam. O mundo está hiperconectado. Os apps do ciclo menstrual e fertilidade, sabe quando você está ovulando o cartão de crédito, você sabe que você está comprando, sei lá, mods, por exemplo, ou sempre livres, né? E é como eles ficam sabendo das variáveis da nossa saúde antes que nós mesmos. Inclusive, isso aconteceu há 5 anos. O nível de refinamento que tem essas tecnologias avança todos os dias. O que buscam as pessoas nessas etapas? Informações gerais, apps de ciclos de menstrual e fertilidade, os blogs de concepção, gravidez e criação são frequentes e com redes sociais que tornam tudo mais massivo, mais conectado. Vemos como os influencers, o que dizia a Juliana, começam a se tornar atores chaves de como é percebida a informação, as informações e como são recebidas também. E não é apenas o influencer que está dizendo ou falando coisa da saúde como especialistas, mas também temos um novo termo que são os opinionators, que são pessoas nas redes sociais que comentam sobre esses conteúdos, que acreditam que têm a verdade e fazem comentários de valor nesses posts. E as interações nas redes sociais são interações humanas. E claro que causam reações emocionais específicas. Ou não. A etapa peri e pós-natal é uma fase onde sabemos que o uso da internet e dispositivos aumentou. Por quê? Porque há uma mobilidade diminuída. Não sei em outros países, mas nós na Colômbia temos o que chamamos de dieta. Acredita-se que mulher que teve um bebê não deve sair de casa por 40 dias. Esses 40 dias, bem, estará exposta a muitas telas e outro tipo de atividades que são feitas em casa. Horas e horas de lactação com o recém-nascido fazem, e eu vivi já essa etapa, essa fase. Há muitas séries na televisão e as mães assistem muitas séries, procuram informações, você passa mais em casa, mais tempo em casa. E é uma característica importante, a Folha Juliana falou, que é entender se eu estou fazendo bem, vou procurar na internet. E querem normalizar os seus comportamentos e o que está acontecendo com os bebês através das redes sociais. Não apenas utilizamos redes sociais para obter informações para normalizar comportamento, mas também as mulheres ou bebês que acabaram de nascer. Para os bebês, as mulheres compram através da internet. Todas as compras, esses apps fazem com que por trás haja mineração de dados e as informações que recebem os pais. São informações que os algoritmos começam a entender em qual etapa da vida se encontra, portanto, a publicidade específica para esses grupos. Há 2 semanas, houve uma demanda, do estado de Utah, dizendo que os algoritmos que utilizam para adolescentes, acontece isso também com as pessoas grávidas, pessoas que têm um bebê em casa, que começam a receber mais informações em relação ao que os algoritmos acreditam que tem que receber. Num período, então, muito sensível, como explicava a Juliana, há muitas informações, e é quando poderiam surgir os problemas, mas também, o outro lado da moeda,
aqui é uma revisão sistemática de muitos estudos que temos aqui na tela, como o período perinatal e pós-natal é influenciado por muitas variáveis enquanto a buscas na internet, mas também é um grupo onde podemos levar serviços de forma virtual, serviços de saúde mental. Então, há estudos onde podemos fazer psicoterapia via virtual, como podemos fazer a triagem também, e como podemos fazer avaliações e em populações onde não há contato com o sistema de saúde, populações rurais, longínquas das cidades. A internet chegará hoje, já chegou, mais do que os profissionais da saúde. É um nicho, uma população vulnerável que vai precisar de ser atendida por serviços de saúde, e a tecnologia já permite levar esses serviços. E como diz o Fórum Econômico Mundial, não utilizar a tecnologia em casos de populações onde sabemos que a tecnologia chega lá, não seria ético não utilizar para fazer triagem, diagnóstico, tratamento, psicoterapia, e monitoração, educação, poricultura, psicoeducação, mas também, através das tecnologias, é possível começar a fazer intervenções para autogestão, relaxa- relaxamento e outras técnicas. E há uma área bem interessante que é o apoio entre pares. Muitos países, a promoção de que mulheres e pais, mães e pais com filhos da mesma idade se conheçam, que falem, que possam ter digamos, uma troca de experiências, e isso se demonstrou já que é muito benéfico durante essa fase, e efetivamente as redes sociais têm uma plataforma para isso muito importante. Já para encerrar, compartilho duas experiências que da Universidade Jauriana temos trabalhado. É, é uma página web, um site, onde temos informações em psicoeducação gratuita para as pessoas, que as pessoas possam acessar e achar informações sobre educação, criação, como ser um cuidador. Em breve, teremos um portal específico para temas relacionados com crianças, jovens, adolescentes. É mostrar, então, que a partir da academia podemos tentar de unirmos e utilizar novas tecnologias. Este aqui é um site que parece velho para o ponto de hoje, porque falamos de redes sociais e outro tipo de informações, digamos, mais personalizadas. Mesmo assim, eu queria mostrar que, de repente, as pessoas utilizam, sim, e entram. Esse site tem 600 visitas por dia. Imaginem, significa isso que as pessoas estão à procura de informações de saúde mental online. É impossível deixar de colocar essas informações, não podemos deixar em mãos de influencers e opinionator. Temos aqui o poder falar com alguém, apoiar com alguém em saúde sexual e reprodutiva. Funcionamos desde 2020. Temos assessoramento, apoio para temas de saúde mental e saúde sexual, conhecendo a inter-relação entre eles. É um serviço gratuito para todas as pessoas de mais de 14 anos, de 7 da manhã até às 7 da noite. Temos também um site, redes sociais. Aqui temos o QR Code. E também esse número já aumentou, já fizemos mais de 6.000 atendimentos desde 2020, de forma gratuita. A maioria são mulheres, e saúde mental também 98%, porque temos mais tempo. A linha de saúde sexual e reprodutiva é mais recente. Atingimos 29 de 32 departamentos do país. Temos muito por fazer, né, na região do Orinoco, mas também quero destacar que não são apenas colombianos que procuram informações, mas de outros países.
colombianos também que moram no exterior, que não, mas também países que não têm esse tipo de atendimento. Fizemos um esforço para chegar, atingir comunidades rurais para adaptar as estratégias aqui em Letícia, na Amazônia, fronteira com o Brasil e Peru. E mostrar também, por fim, que também nos preocupamos pelos pais. Nesse período, falamos de mães, mas pouco falamos do pai e da função, o papel do pai. Considerando que homens têm uma prevalência de depressão paterna importante, adaptamos um programa chamado SMS for Dads, que é um programa que envia mensagens de textos em 8 semanas para os pais de um recém-nascido, durante um período de 8 semanas. É para fomentar a relação pai-filho, pai-casal, que não necessariamente tem que ser uma situação romântica, é pai e mãe, o bem-estar dos pais, eles recebem as mensagens durante 8 semanas, mensagens normais, não são mensagens através da internet, de um chatbot, não, para as áreas que não há internet, e nós adaptamos na Colômbia, fizemos um estudo e vimos que o programa podia ser adaptado na Colômbia e depois a fazer um estudo de efetividade, mas esse tipo de programas que vinculam tecnologia e outros segmentos da população, como o pai, que geralmente não é considerado ou levado em conta nesses primeiros dias, ou não tanto, também pode receber apoio de uma forma que os homens geralmente querem, que é mais discreta, não invasiva, etc. A tecnologia, passamos de ter uma adiada médico-paciente, terapeuta-paciente, para que a tecnologia mude para uma tríade. As pessoas já sabem mais do que vamos falar. eh, Temos de entender como trabalhar com esse tipo de tecnologias, entender e prescrever tecnologia. Nós temos de aprender que temos semidiar, são informações verídicas, baseadas em evidência. Hum, Nós não deixamos as coisas em mãos de Sasha Fitness, que fala em maternidade muitas vezes, de maternidade muitas vezes. E o ponto mais importante é que temos de começar a pensar em como guiar os jovens e mães, as jovens mães em busca de informações online, que não escolham plataformas baseadas nos rankings ou nos likes, que busquem informações fiáveis ou confiáveis. Agora, o motor de busca é o TikTok, o ChatGPT também. Temos que começar a ver como entrar nesses contextos para ajudar melhor as pessoas. Eu chego por aqui, muito feliz de falar com vocês em breve. Muchas gracias, Laura. Eu penso que assim é. Temos que. Ai, desculpa, estou falando em espanhol. É que às vezes eu vou misturar, porque acontece. Eu fiquei pensando na fala da Gil, da Juliana e da Laura, e me passaram algumas coisas pela cabeça. A primeira delas é o seguinte: pais de bebês recém-nascidos, todos, passam por vulnerabilidade. Normal. É normal se sentir vulnerável. É normal se sentir exausto. É normal se sentir cansado. E o quanto isso não está sendo normalizado nessas mídias sociais. Porque, afinal, todo mundo tem que fazer o seu bebê dormir a noite inteira, todo mundo tem que fazer o bebê mamar de 3 em 3 horas. Então, tem muitas regras e está ficando difícil, muitas vezes, para esses pais poderem sentir, usar e confiar no seu feeling, tá? O quanto esse estudo, e muitas vezes antes desse bebê nascer, esses pais já estão com a gravidez em andamento, mas eles buscam um estudo para se preparar da maneira ideal para quando esse bebê surgir. Será que existe estar idealmente preparado para quando um bebê surgir? Eu penso que não. E
Aconteceu uma coisa, inclusive, na nossa reunião, que a tradutora não conseguiu, teve uma pane, e a coisa mais suficientemente boa, eu sou apaixonada por Winnicott, que a Zoila fez foi: Juliana, só um pouquinho. A tradutora teve um problema, mas ela já vai voltar. Todo mundo tá bem. E a Juliana tá bem. E voltou. Diferente seria: gente, só um pouquinho. Acabou a luz, só um pouquinho. Todo mundo ia ficar: como assim? A reunião vai ser cancelada? Não, já vai voltar. Então, poder ter esse amparo para esse desespero ser contido e tá, vamos ver, vamos poder. Eu sei que assusta, e assusta de verdade, né? Então, só que o que as mídias sociais vendem? Elas vendem que sim, existe uma maneira mágica de se preparar, uma maneira mágica de resolver tudo, e isso é vendido. Não é dado, não é falado, é vendido. São cursos vendidos. Então, tem um interesse próprio de quem está vendendo. Em ajudar, talvez, né? Ok, mas um interesse para vender. E o quanto, junto disso, esse bebê já tem essa exigência dele cumprir uma expectativa. Afinal, ele tem que nascer e cumprir pré-requisitos. Não é o que os pais também sentem? Eu fiquei pensando, se esses pais já de primeira viagem sentem que tem que cumprir expectativas, como isso não está podendo ser contido antes e passa para esse bebê que continua essa linha de todo mundo tem que cumprir receitas, né? Então, eu falei da calma da Zoila aqui, já falei antes. A gente está cuidando para que essa reunião de hoje funcione o suficientemente bem. Mas, assim como pais e bebês, os ruídos, as interferências e as desconexões acontecem. E a questão é a frequência, e não o acontecimento dessas coisas, porque elas acontecem. As redes sociais são um lugar de autopromoção na maioria das vezes. O que faz a busca desses pais ser ali, em mídias sociais, onde o interesse não é nos outros obrigatoriamente? É mais fácil, será? O que me parece meio um paradoxo, porque alguém busca apoio num lugar onde o interesse primordial é da pessoa que está vendendo o curso. E me parece que busca se encontrar e retomar o si mesmo, esses pais, mas sem poder estar suficientemente bem, e eles se perdem de novo, né? Então, esses primeiros dias de vida, isso é outra coisa que eu acho muito importante, poder ouvir de alguém. A gente se perde, e se perde para poder se reencontrar nesse novo papel de pai e mãe. É normal, a gente não vai se perder, o complicado ou o que chama atenção é quando alguém se perde, tem uma crise psicótica, daí tem que entrar em ação, mas a gente se perde, as coisas têm que se ajeitar de novo. Mesmo uma mudança, a gente muda de casa, a gente não vai conseguir botar os móveis exatamente onde estavam antes, vai exigir uma reorganização interna e externa, né? As mídias sociais, por incrível que pareça ou não, estão tornando as pessoas mais desconfiadas das suas capacidades, mais envergonhadas com as suas falhas. Mas eu fico pensando, como é que a gente aprende se não é vivendo e experimentando? Se a gente não pode testar, a gente não vive, a gente congela em algum momento da vida. E eu optei por trocar a palavra falha por experimentar e testar. E assim a gente pode avançar. Quantos pais de recém-nascidos ainda estão presos em alguma fase da vida, apesar de estarem em corpos de adultos, mas estão congelados em algum momento anterior, porque há muitos anos eles têm que saber as coisas, ao invés de poderem testar e experimentar. Será que isso pode estar sendo repassado para o bebê recém-nascido, que nem eu falei antes? Afinal, ele precisa aprender a dormir. Ele precisa ter a rotina do sono, do banho, de comida, e ele precisa. E se ele não cumpre, algo está errado, obrigatoriamente. Onde é que está o poder do mundo, de o mundo poder se adaptar um pouco a esse serzinho, a esses pais, a esse intervalo de tempo tão rico para esse bebê se mostrar, para esses pais se mostrarem si e aprenderem como é que esse bebê é? Como é que se desenvolve desde o início
sem ter... Como é que a pessoa pode se desenvolver desde o início sem ter essa chance do mundo poder se adaptar um pouquinho? Então, eu acho isso complicado, né? Eu acho isso complicado porque parece que é essa busca incessante das pessoas em que o mundo se adapte a elas, mas ao mesmo tempo elas buscando se adaptar ao mundo. Para mim é muito paradoxal essa parte. O interessante é que a busca na mídia, a mídia está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não seria como uma mãe ou um pai de um recém-nascido? Isso eu fiquei pensando. Só que não é. Será que é o que o bebê precisa? O bebê precisa de alguém sempre disponível, né? Sempre. O suficientemente bom. E como as mídias sociais têm exposto as fragilidades, os ideais, as exigências. Mas não só isso. Elas ajudam a gente a poder buscar informação úteis, sim, que nem a Laura trouxe para nós. Mas assim como ensinamos, ou deveríamos ensinar os adolescentes, por exemplo, a buscar, testar as informações, e as crianças que a gente tem que ajudar dando limite de tela, onde é que estão essas coisas em relação a nós mesmos? Quando a gente passa informação adiante, a gente busca confirmar se é real, a gente vai em algum site e testa, a maioria das vezes não, e passa. A gente se dá limite de tempo de tela? Ai, quando eu vi, passou 3 horas. Né? Então, isso é bem complicado. A maternidade e a paternidade nos primeiros tempos são muito solitárias, e isso precisa ser falado. É muito interessante, quando a gente ainda não tem filhos, passa que é um conto de fadas, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Quando nasce o bebê, alguém chega para nós e diz, pois é bem solitário. Por que não avisaram antes para a gente poder se preparar um pouquinho para isso? E não avisam. Quando a gente vê, a gente já está solitário, né? O mito esse do conto de fadas, que quando nasce, ai, precisa ser estrelinhas. Não, vai ser muito legal, vão ter momentos difíceis. Vamos ajudar a trazer isso para a realidade. O site que a Laura mostrou é fantástico. As pessoas podem buscar informações reais. No semear, a gente está indo por esse caminho também para os adolescentes. A gente quer transformar ele num ponto onde eles possam ter a certeza que eles são informações reais. Não tem fake news. Não entra fake news no semear. Então, será que o algoritmo virou suporte novo, nos dizendo o que a gente precisa, porque o algoritmo sugere vídeos para nós? E por que ele estaria certo? As pessoas também não questionam. Por que estaria certo? Indicando o que está indicando. A gente tem muitos recursos para usar a internet. Mas assim como os pais de primeira viagem, a gente precisa aprender a usar, nos acostumar a usar. Vai ser difícil às vezes, mas não é impossível e pode ser muito gostoso. Isso é importante. Para terminar, eu queria fazer o seguinte: qual é a diferença entre a psicanálise e as mídias sociais? É que a psicanálise leva a pessoa a ser mais livre para a vida, para ser ela mesma e poder pensar por si. Já as receitas das mídias sociais levam as pessoas a duvidar de si mesmas, das suas capacidades, as tornam dependentes destas soluções formatadas, lhes roubam a subjetividade e a confiança e a segurança em si mesmas. Obrigada. Gente, vamos conversar? Vamos abrir para perguntas? Tá com você, deixa eu ver aqui. É que eu vou falar as perguntas, tá? Hay algunas preguntas en el chat. Podem mandar aqui a gente... Aí, deixa eu ver. Te puedo ir pasando, Cristina. Sim. A Anne agradece, elogiando a Gil, e pergunta se observa mudanças nos homens, pais na atualidade,
no sentido de se implicar nos cuidados básicos do bebê e da casa juntamente com a mulher. Eu acho que pode-se observar, sim, uma mudança na participação dos homens, mas muito pouco ainda, muito pouco. Se a gente pensa no que tem de registro psíquico, tanto no homem como na mulher, né, de qual é o lugar de cuidado das bebês e crianças, ainda tem uma discrepância muito grande. Na semana passada, a gente celebrou aqui no Brasil 8 anos do Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal da Primeira Infância foi uma grande mobilização de políticas públicas, setores da educação, da saúde, da assistência social, para fazer uma série de novas leis em torno da infância, para a proteção da infância. E uma delas, nessa época, eu participava de um projeto da Unesco, Primeira Infância Melhor, aqui no Brasil. Uma delas era o aumento da licença paternidade. Ironicamente, no Brasil, a licença paternidade é de 5 dias. A brincadeira é que ela é menor do que o carnaval. Então, se a gente pensa no início da vida psíquica, o tempo que é disponibilizado pelo Estado para um pai poder acompanhar o seu filho e amparar esse ambiente que a mãe precisa, ou, né, para a gente não falar só de pai e mãe, enfim, das mais diversas configurações familiares, o homem ele tem direito de apenas 5 dias de licença paternidade. Então, é desde os nossos registros psíquicos, de quem afinal se ocupa da criança, até o Estado, em termos de legislação, dizendo: você não faz parte disso, você não precisa se envolver. É muito irônico pensar que o carnaval é maior do que o tempo que um pai está autorizado por lei a ficar com o seu filho. Então, isso vai repetindo padrões de comportamento. Né? Então, isso que a gente está fazendo aqui também tem uma força de mudar a política pública, de mudar a legislação, porque não adianta nós dizermos da importância do homem no cuidado da sua cria e da importância, né, do par desse homem no amparo nesse período de intensa vulnerabilidade, nós termos certeza sobre isso, mas não levar essa informação adiante. Por isso a importância desses nossos diálogos, né? Mas penso que está mudando, sim, né? Acho que é uma questão para todos pensarmos e podermos opinar, sim, mas ainda muito mínimo. Ainda está muito no registro psíquico e social que quem se encarrega do cuidado dos bebês e crianças pequenas é a mulher. E, de novo, com diferentes recortes, né, de classe social, e esses dados vão se agravando muito mais. Os dados que a Laura apresenta, é interessante que 98% me chamou a atenção, é quem busca informação no site, são mulheres, 98%. Né? Então, temos um longo caminho pela frente. Eu fiquei pensando outra coisa, o quanto muitas vezes os homens querem tomar esse papel, querem estar junto, mas tem uma cultura também, né? Que não, eles são os provedores financeiros. Então, como assim tu quer ficar junto da tua família e ter mais tempo para eles e não ir trabalhar? Isso eu vejo acontecer também, acho bem importante, e que nem tu falou, tem que ser trabalhado para poder ir melhorando. Laura? Acho que isso tem a ver com aspectos culturais. Na nossa cultura é frequente o machismo, sem dúvida alguma. Acreditamos que os pais não querem se envolver na educação dos filhos ou na criação dos filhos porque não mudam fraldas, etc. Mas, como sociedade, temos de refletir de quanto nós excluímos os pais do cuidado das crianças. Quando em controles pré-natais vemos que o profissional da saúde fala para a mãe, não para o pai. E quando o bebê nasce, atendemos a mãe, excluindo o pai. Eu acredito que, como profissionais da saúde, nós falhamos na inclusão do pai na criação e em dar o lugar que nós sabemos que precisam. E a importância do pai
numa psique em formação que tem esse bebê. E isso, para mim, como mulher, é uma reflexão importante. Às vezes, eu penso que não é que eles não queiram, nós, como mulheres e mães, excluímos os homens. Concordo totalmente, Laura, e eu ia comentar isso, né, que tem a ver com a pergunta que eu fiz na minha fala, com quem nos comunicamos, a quem nos dirigimos, e como que a gente vai perpetuando padrões de comportamento e cultura também no nosso meio, né? Se pegarmos os livros sobre bebês e crianças, ou o início do aparelho psíquico, né, sobre o primitivo, a conversa é com a mãe, né? E os serviços, os convites dos serviços, quando eu trabalhava em saúde pública, essa era a discussão. O convite é feito também para os homens. De novo, não que eles tenham que ser convidados apenas, né? Eles também têm que ter o desejo de participar e a iniciativa de participar. E, para muito além disso, nós estamos falando de novas configurações familiares, né? E quando a gente fala de famílias que são compostas por 2 homens, o serviço não vai conversar com essas pessoas, com esses pais, né? Porque se nós falamos só com mulheres, então são muitas questões complexas para a gente pensar, e eu acho que a vantagem é a gente falar e transformando essas coisas que muitas vezes estão muito validadas dentro da gente, inclusive na oferta dos serviços. Tem 2 perguntas, eu vou ler as 2 juntas, porque eu quero comentar uma coisa importante. A primeira é o quanto o conhecimento / experiência dos avós, tem que citar as avós, tá? Eu vou de propósito botar 2 avós. Família sobre o cuidado do bebê vem sendo substituído / desautorizado pelas informações que vêm das redes sociais. E embaixo eu vou linkar porque é importante. Como precisamos nos fortalecer como interlocutores responsáveis que pensam a primeira infância para ajudar os pais a se adaptarem espontaneamente ou encaminhar a psicologia perinatal. E também como a banalização que vemos muitas vezes nas redes sociais tirar o foco do que realmente importa. O bebê que não existe sem a sua mãe, do Winnicott. Vou falar 2 coisas porque eu me lembrei. Quem é expatriado, quem mora fora do seu país, muitas vezes não tem rede de apoio. Não tem avós, não tem amigos, não tem ninguém, muitas vezes não tem conhecidos ainda naquele momento. Fica muito mais vulnerável às redes sociais. E como é importante, sim, e hoje os avós trabalham até mais tempo, né? Há anos atrás, se aposentavam cedo, poderiam ir ajudar, mas hoje não é bem assim. Então, sim, a participação de outras pessoas é essencial. E a internet ajuda um pouquinho a gente poder buscar. Mãe, como é que tu fazia? Pai, como é que era? Sem isso também fica mais difícil, né? O que vocês pensam assim? Laura e Gil. Laura, queres começar? Vai, Gil. Depois a Laura vai. Sí, yo Quando você falava nisso, eu fiquei pensando, de fato, eu tenho 2 filhos, um de 5 e outro de 2. Eu tenho bem fresca na memória como é a questão da influência da criação, as redes sociais, como influenciam em nós como mães e o peso do que nós vemos lá. Acho muito rica essa concorrência nas redes sociais por quem acha ou acredita que é melhor pai, melhor mãe, quem oferece os melhores conselhos, dicas, e muito do que nós vemos são mulheres, ou pelo menos do que eu vejo, são mulheres dizendo: a minha mãe me falou que eu fizesse isso ou outro, a minha sogra está falando que eu tenho que fazer isso ou outro. E ficaram aí 2 níveis na minha cabeça. Quanto, numa etapa vulnerável, as relações familiares, nessa relação de avós, é uma questão de conflito ou não, porque é importante, mas também
quanto conflito pode gerar. As pessoas não gostam de que estejam indicando o que fazer, principalmente quando vem de uma pessoa que talvez a dinâmica não é tão boa como com uma sogra ou uma mãe, por exemplo, que a mulher pode sentir que é o momento dela de ser mãe, a avó de ser avó. Talvez o conteúdo seja virtual ou presencial, o que interessa aí é como isso tem a ver com a relação da onde vem e como vem esse conselho. E do outro lado, é como podemos fortalecer os avós. Porque todos entendemos o papel dos avós, a importância na criação dos filhos, dos nossos filhos. Como podemos aproximar e trazer os avós nessa conversa de tecnologia? Eu, há 10 anos que eu trabalho com tecnologia, e há 10 anos atrás falavam que pessoas idosas, que isso não era para eles, porque eles não iam trabalhar com tudo isso. E depois de 10 anos, vemos que os segundos tomadores de tecnologia, além, depois dos adolescentes, jovens, são os idosos, as pessoas idosas, os adultos de mais idade, utilizam o WhatsApp, os avós compartilham informações através do WhatsApp sobre como criar dicas pelo WhatsApp de como fazer isto ou aquilo para os filhos. Então, acho que são oportunidades. Quando você falava nisso, Cristina, eu pensei, seria bom fazer ou criar uma rede de apoio de avós, de pares, para que eles possam falar como você pode ser avô ou avó. É uma questão fácil de fazer, que teria um impacto importante. Acho que eu fico por aí. Eu penso como a Laura, né? E concordo com tudo que ela disse. Quando eu acabei meu texto, eu pensei, gente, eu estou falando de algo que parece tão antigo, do cuidado, do contato um do outro, de se ouvir. Eu mesma fiquei com estranhamento e pensei, isso parece tão pré-histórico, quase inadequado para os tempos atuais, para o webinar de hoje. Parece tão simples, tão raso. Mas, ao mesmo tempo, eu quis manter nessa linha no sentido do cuidado, do contato da interação humana, porque mesmo com todo o avanço da tecnologia e dos tempos, eu sigo acreditando que é no encontro com o outro que as coisas acontecem. Enquanto formos humanos, é do olhar do outro que a gente precisa, é da escuta do outro, é da interação. E aí me veio essa mesma pergunta da Anne, pensei nos avós, assim, porque quando eu divulguei o cartaz do evento, uma amiga que viu o cartaz falou assim, eu não vou poder ir, mas eu teria tanto a dizer. Quando meu filho nasceu, e aí ela escreveu assim, quando meu filho nasceu, eu passei a pesquisar coisas e o algoritmo esqueceu que eu era mulher, que eu era um indivíduo, eu só passei a receber coisas de bebês e de mãe. Eu não recebia mais nada das roupas que eu usava, das viagens que eu fazia. O algoritmo entendeu que a partir dali eu só era uma mãe. E, além disso, ele me inundou de tanta informação que, por mais que eu soubesse que eu estava bem e maternando bem meu filho, eu sempre via que tinha outras opções e talvez melhores do que eu fazia. Eu precisei sair do Instagram, porque eu estava com muita inundada de informação. Quando ela falou isso, eu lembrei da queixa no consultório das pacientes que vêm falando da sogra ou da mãe que invadem demais, né? Assim como a Laura comentou e a pergunta da Anne. Então, não tem nada de novo nisso. Qual é o espaço do quanto o outro ajuda e do quanto o outro invade e confunde? Entretanto, uma coisa é fazer a diferenciação e o limite com uma mãe e com uma avó. Outra coisa, muitas vezes, é receber informação de uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores. Para uma pessoa que está já vulnerável, porque aí a dificuldade da discriminação e do limite vai se dar na pessoa que está mais vulnerável e mais sensível nesse momento, a sua percepção e a sua opinião é colocada em xeque muito mais. E isso a gente vê muito nos adolescentes. Quando os adolescentes chegam com informações, perguntam onde tu tirou isso? Às vezes tu vê que não faz sentido algum, do fulano de tal. Mas quem é ele?
um blogueiro, um youtuber. Mas tu tem certeza que isso faz sentido? Claro, ele tem 30 milhões de seguidores. Então, como que a gente vai discutir com alguém que tem a validação de 30 milhões de seguidores? Tudo que ele diz é verdade. Mesma coisa para os adolescentes na escola, pensando de novo de qual é o lugar dos avós, né? Ou a rede próxima. Eu vejo alunos muito angustiados, dizendo, não prestando atenção em sala de aula, fazendo qualquer coisa em sala de aula, porque aquela mesma matéria eles vão chegar em casa e vai ter 20 outros professores no YouTube dando a mesma aula. Então, isso desvincula a atenção do aluno àquele ser de referência e, ao mesmo tempo, inunda, porque quando eles têm que estudar, são tantas opções daquela matéria na internet que eles não sabem, ficam angustiados e não sabem o que buscar. Então, acho que nós estamos falando dessa mesma relação, qual é a rede em torno da família e qual é a inundação de informação nas redes sociais. Mas eu acho que, me chama a atenção quando a Laura diz que o algoritmo pode saber que uma pessoa está gestante muito antes dela saber e muito antes da família, dos pais, ou do parceiro, da parceira dessa gestante saber. Isso é muito forte em termos de estruturação psíquica e de como as novas relações se estabelecem. E é muito forte a gente pensar que bebês, as novas gerações já nascem, né, nesse contexto de influência. Por isso que eu fiz a provocação no final. Seria esse um novo formato, não de inconsciente, mas dessa força que nos move e nos diz sobre nós mesmos, fora do nosso controle? Deixa eu Então, botar, temos então, muito a pensar. uma pergunta de bebês. Seria Perdón, oportuno... perdón, Estamos canalizando perguntas e comentários através do chat para favorecer uma participação mais ampla. Porque, de fato, vemos que há perguntas que foram resolvidas através do que já foi comentado pelas palestrantes. Então, por favor, escreva a sua pergunta aqui e deixe a sua pergunta no chat. Obrigada. A pergunta é, seria oportuno conceber núcleos de crianças que recebem bebês? Y voy a leer en español. ¿Cómo los entendemos? Las redes sociales e internet pueden confirmarlo? E como? A gente tem na Brasileira de Porto Alegre, e a Juliana trabalha com pais e bebês. E é um trabalho maravilhoso. Gil, fala um pouquinho para nós aí, que é riquíssimo. Eu acho que a questão é como que a gente se comunica, né? E como, de novo, achei interessante quando a Laura apresentou o site, que é o de serviço para a saúde, que é incrível, é maravilhoso, né? Ela me disse, já parece estar um pouco antigo, né? Se a gente pensa no TikTok, na velocidade disso. Então, acho que toda a questão é como que a gente transmite os serviços que são feitos, né? Muitos pais hoje em dia ainda não sabem que existe atendimento pais-bebês, né? E assim como todos os outros serviços, muita gente ainda não entende o que uma analista, né? Um psicoterapeuta faz. Muitas pessoas não sabem onde buscar os serviços, então acho que é tarefa de todos nós divulgar, né? Eu acho que muito do porquê outras pessoas acabam, eu adorei o nome, os opinators, não são só os influencers, mas tem os opinators também, que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? Mas a gente acaba não conseguindo ser os opinators. Por que será? Né? Onde estamos? E como que a gente se comunica? Esse evento de hoje é uma tentativa disso também. Eu me lembrei, vou fazer o link com o conteúdo escolar que as crianças podem buscar em qualquer lugar, e é verdade. E o quanto, então, mais do que nunca, a importância no vínculo professor-aluno, né? Porque a matéria eles podem buscar em qualquer lugar, mas o que vai tornar aquela matéria, inclusive, gostosa, inclusive vai trazer curiosidade para eles irem atrás, é o vínculo com o professor. Assim como os pais com os filhos. Quanto mais vinculados saudavelmente, mais esses filhos se sentem seguros, esses bebês, inclusive, depois para explorar o mundo, e eles vão porque eles estão, eu tenho apoio. Olho para trás e, que nem bebê aprendendo a caminhar, caminho um pouquinho, tá ali, vou mais um pouquinho. Para mim é muito parecido. E esses pais de hoje em dia buscando tanta informação,
não estão podendo confiar em si. Os professores também não estão à vontade, às vezes. E tem no chat uma colocação bem interessante. Percebo que as redes sociais ocupam também um espaço de companhia, também na parentalidade, como já deve ter sido falado, e nem sempre nocivo ou substitutivo e exagerado. É verdade, é verdade. Porque os adultos também não estão sempre disponíveis para esses pais e mães, e tem momentos que os pais só precisam ouvir alguma coisinha naquele momento. E um acolhimento. E sim, as redes sociais eu acho que fazem esse trabalho. Toda a questão é o exagero, né? É o extremo. Para mim, os extremos é que são as questões. E sempre é importante lembrar que o recurso tecnológico é uma saída muito grande, né? O problema não é a tecnologia todo o tempo, é o uso. E se a gente pensa em zonas mais remotas, enfim, pensando em zonas mais remotas da América Latina, de localidades, muitas vezes é a única informação que chega, e isso salva, né? Em termos de saúde, isso é fundamental. Saúde, educação. Então, e as redes sociais também têm muita informação importante e rica, né? A questão é como que a gente pensa o uso disso, a inundação disso e a discriminação das informações. Acho que o processo de busca de ajuda mudou. Nós temos de saber isso. A forma em que as pessoas hoje procuram ajuda com um profissional da saúde, um terapeuta, mudou. O primeiro passo automático é incluir internet e redes sociais. Já será a exceção alguém que chegue primeiramente com um ser humano, amigo, familiar, antes de buscar ou procurar na internet. Será uma exceção. Por quê? Porque já criamos com a internet, a disponibilidade da internet, criamos outro hábito, que é o hábito de information checker, checar as informações na internet, na internet, desculpa. Se eu acho que isso não é verdade, o que que eu faço? Eu vou lá no Google e pesquiso. Isso não é apenas em relação à saúde. Se me falam, por exemplo, que a independência da América foi em 1999, eu coloco aí. Quando foi a independência da América? E já tenho o resultado. Chegar e falar com o ser humano não é o primeiro passo. E, número dois, a necessidade de verificar as informações é importante saber disso. É agora uma oportunidade que tem o indivíduo para criticar e entender se as informações recebidas são verdadeiras ou não. O problema é que a resposta a essas informações que eu estou verificando, geralmente, é o primeiro link que eu abro. Se eu ficar com a primeira resposta do Google, pode ser fake, na verdade. Às vezes, quem está lá acima? Bem, os que pagaram por estarem lá acima, nos primeiros lugares. Primeiramente, eu tenho de entender como a pessoa decide qual será o primeiro link. Se vocês viram, o Google já saiu agora com umas respostas automáticas de inteligência artificial. Isso é novo, de um mês atrás. Quando você procura alguma coisa no Google, já não sai o primeiro link que você decide clicar. O Google já faz um resumo da resposta baseada na inteligência artificial. O primeiro link, o resumo do Google, também nós temos de duvidar dele, temos de incluir um segundo passo de verificação para essas informações. Se eu ficar com a primeira, será informação comercial, e essa informação comercial, na maioria das vezes, são pessoas privadas que pagam para que você clique nesse link.
porque com certeza depois haverá um retorno econômico quando você clica no link. Se eu procuro como tem que dormir um bebê, o primeiro link que vai sair, com certeza será de uma pessoa que vende um programa para fazer que o bebê durma melhor. Se eu ficar com essa primeira informação e a considerar verídica, eu estou caindo justamente numa maré de informações, ou acreditando que é verdade, uma coisa que talvez não seja, mas como a internet que fala isso, e tudo está na internet, eu acho que poderíamos dotar as pessoas de informações, da informação de que eles têm que verificar 2 vezes e que devem triangular as informações que acham na internet, que possam, dessa forma, se empoderar dessas informações. A Juliana falou, há pessoas que não têm acesso às informações porque moram em lugares muito remotos, mas temos de ensinar a eles que nem tudo e nem sempre a primeira resposta é a verdadeira. Mas também a nós, como pessoas que nos encarregamos da saúde dos outros, temos de entender que isso faz parte do processo do indivíduo normal e não podemos brigar com isso. Isso já é um ato humano, automático, de busca de informações e de verificação. É por isso que acontece o problema que há agora nos Estados Unidos, porque ficamos com as fake news, porque as pessoas vão procurar notícia, mas ficam com a primeira. Como uma medida, então, boa é dizer para as pessoas como procurar, como fazer a procura, ajudar a acessar esse site mais verídico. Mas nós temos de saber exatamente qual é esse site adequado. Nós temos que estudar e saber quais informações vão ser as melhores para transmitir a eles, porque eles vão chegar a essas informações. Eu fico por aqui. Aí uma outra pergunta, uma colocação. Juliana fez uma maravilhosa reunião de Roussillon, Winnicott e Vitor Guerra para nós. Laura, muito importante falar sobre a impermanência do que estamos refletindo com os avanços da tecnologia. Provocaram muito No sé si a todos les pasa que no escucho. Aqui, provocaram muito em mim, mas vou deixar duas questões. Muitas vezes as redes sociais tiram o foco do que realmente importa. Ah, isso aqui eu li. O bebê que não existe sem a sua mãe, do Winnicott, né? Como é que é isso, Gil? Muito em mim, mas deixa eu ver. Como precisamos nos fortalecer como interlocutores responsáveis que pensam a primeira infância para ajudar os pais a se adaptarem espontaneamente ou encaminhar a psicologia perinatal. E também com a banalização do que vemos muitas vezes nas redes sociais, que tira o foco do que realmente importa, né? Que é do bebê e dessa família recém-nascida. As redes sociais podem fortalecer o vínculo, mas é o que a Laura estava falando, como é difícil para quem está numa situação vulnerável poder diferenciar, poder buscar confirmação do que vale a pena, o que não vale a pena, o que é útil, o que não. A Eugênia falou, penso que no século XXI as interações um com o outro tendem a desaparecer. Tem uma falha na continência. Um filho necessita ser contido e uma mãe também. Uma família aonde nasce um bebê. Dá a sensação que frente à situação de desamparo e descontenção, falta de continência, frente a uma situação nova, leva as pessoas a buscarem satisfações autoeróticas, e nesse sentido as redes se valem disso.
um adolescente, um adulto, os adultos mais velhos se tornam muito vulneráveis e necessitados da companhia de um do outro. E frente às os múltiplos pedidos de ajuda, se encontram com a disponibilidade incondicional das redes. Temos uma pergunta da Madalena aqui, Cristina. Você quer que eu leia, porque está em espanhol? Sim. Pergunta da Madalena. Seria oportuno pensar num grupo de... como nos... Desculpe, eu quis ler e ouvir, não fiz o adequado. Peço desculpas, mas a Magda... só um minuto. Eu estava lendo a Magda Brasil. Para todas, seria oportuno, no, gracias. Seria oportuno concebir núcleos de crianças. Sim, sim, é verdade. Sim. É que me perdi no chat. Parabéns pela exposição. Como psicanalista, sou trabalhadora na saúde mental e principalmente na relação mães, pais, bebês, observadores e formados no método BIC. E penso que num lugar essencial quando nós trabalhamos. O que vocês falam complementam o avanço intergeneracional, intercomunicativo. Aceitamos as mudanças quando moderamos as nossas ansiedades persecutórias, se integrarmos os conhecimentos. Sabemos que o contato sensorial emocional em nós, profissionais, provoca reações para elaborar um grupo como sustento. Criar essas discussões como hoje é vital. Muito obrigada. Obrigada a você. Se vocês não estivessem aqui, não teríamos grupo, não é verdade? Não teríamos essa conversa, não é verdade? China faz uma bela integração, né? E mesmo apontando as dificuldades de tudo isso, ela traz, acho que, uma visão muito positiva de, bom, faz parte das mudanças geracionais e o que fazemos com tudo isso, como lidamos com isso, né? Não podemos negar, não podemos assustar, não podemos rechaçar, mas a gente tem que introduzir isso no nosso modelo de pensar, de compreender, de sentir e de como trabalhar, né? Acho que a Josefina traz uma bela síntese e uma bela síntese com esperança, assim, que bom, são os câmbios, são as mudanças dos tempos, né? Eu colocaria só que eu acho que tem algo do algoritmo que eu não consigo nem explicar o que eu quero dizer, que é muito novo e que nunca antes aconteceu na humanidade, né? E de uma massa e de uma potência, de um acesso muito rápido a todos, e isso de alguma forma nos atropela e traz mudanças psíquicas, né? Quando a Eugênia diz que no século XXI não teremos mais interação com os outros ou elas irão desaparecer, eu fico preocupada, né? Mas e eu acho que o nosso trabalho todo o tempo é de cuidado a isso, porque o humano ainda No, yo no Não, eu não falei isso. Não, eu não gostaria de ser mal interpretada. Eu falei que existia uma problemática. Não é que todo mundo funcione dessa forma. Eu também compartilho a ideia de que as redes sociais, a internet, ajuda muito, como muitas coisas, mas dependerá da utilização, de como se utilize a internet. Acho que as famílias, pais e pais, e acho que as pessoas estão voltando no sentido de que há mais restrições, mais horários, um uso mais significativo. Mas, claro, que vejo que
numa família, não em todas, mas as pessoas se isolam com o celular, ficam isoladas. Essa é uma realidade. Claro, nem todos, mas é um problema de algumas famílias. E essas famílias são as que nos trazem, nos consultam por outras dificuldades. Era isso que eu quis dizer. Mas Aí, talvez essa Marco, também é uma preocupação minha, ¿Puedo né? decir algo? claro, yo iba a chamar a usted, Sim. Josefina, É, por favor. talvez essa também é uma preocupação Claro, me minha, gustó não no escuchar sentido... Eu gostei de escutar a Eugênia, porque eu preciso escutar vozes humanas, que somos nós. A tecnologia é maravilhosa, você levanta a mão, escreve no chat, escreve a apresentação, mas não é suficiente. Agora, a urgência, desculpa, a Eugênia adicionou uma coisa que não estava lá na parte escrita, mas coisas que temos de traduzir. Por isso, a escuta não pode ficar por fora. A tecnologia nos aproxima, claro, mas temos de limitar a exatidão de como vamos intervenir para dar lugar às nossas vozes, aos nossos ritmos, como o bebê e a mãe. Não é possível padronizar esse ritmo, achar o nosso ritmo no trabalho é uma experiência boa para todos nós. Escrever e escutar. E exatamente, na interação direta, eu consegui dizer que eu falei, eu não falei, né? E corrigi. E na hora, vemos que a comunicação houve uma tergiversação. Quando não há uma questão direta. Um rico exemplo dessa manhã de trabalho intenso e necessário nos nossos grupos. Para mim, me faz pensar o seguinte: é isso que tem que acontecer com os pais e os bebês, o que muitas vezes é difícil de acontecer. Respeitar cada um o ritmo um do outro, poder dizer, eu estou precisando falar. Tá bom, vamos abrir porque fica mais gostoso, mais vinculado. Que bom, a gente pode fazer isso. O que também me faz lembrar as sogras e os avós, né? De dar o espaço para os pais poderem ser pais e não ficar se colocando nas redes sociais também. Achei que ficou muito bom. Patrício. Patrício, puede hablar. Sim, serei breve. Apenas duas coisas. Primeiramente, como representante do gênero, porque supostamente somos o gênero, o sexo forte, na verdade, é uma tergiversação, mas é interessante. Havia um outro homem, ele e eu nesse evento, e mais ninguém como homem. Temos de pensar como homens, nós pais estamos fora, talvez por um conforto, mas também, como dizia a Laura, porque fomos excluídos. Para atividades desse tipo, seria importante fazer uma publicidade talvez mais dirigida para convidá-los. Porque acontece também na minha sociedade, pelo geral, quando a questão de crianças, temas de crianças, vão ficando por fora do assunto, parece que não tem a ver com eles. E, na verdade, as coisas foram mudando. Hoje, no Chile, pais jovens são mais participativos, põem as fraldas, ajudam muito. E em relação a outro ponto que foi mencionado, parece que é inevitável que a comunicação, a internet, interfere em nossas vidas e me gera uma inquietação, porque você não está apenas como um instrumento ao serviço, está você se transformando na substituição do vínculo, do contato. É provável que haja psicoterapia através dos chats, mas não com uma pessoa, através de um robô, de um aparelho com um programa. Isso seria lamentável. Também se mencionou no início sobre a diferença entre psicanálise e internet.
A psicanálise favorece o desenvolvimento psíquico, é uma troca, fornece instrumentos e favorece a autonomia e a independência. A internet gera dependência e adição também. E as pessoas ficam viciadas. É um bom instrumento com a falta de recursos humanos, mas o lamentável é que se gera e é como substituição. Isso repercute também nas crianças. O aparelho e o ser humano é um gerador de significado desde o início, mas isso precisa da troca, do contato, do intercâmbio, do afeto, da pergunta, do olhar, que já foi tudo isso mencionado aqui. Isso não contribui, não traz a internet. É um complemento à internet, uma ajuda, mas, infelizmente, está substituindo. Isso terá consequências severas no futuro. Concordo com o que Patrício e Josefina comentaram. Vou trazer uma questão para provocar, mas com a base de que eu concordo com o que vocês falaram. A tecnologia vai transformar, vai crescer mais do que cresceu no último século, nos próximos 10 anos. E nós não podemos saber quais serão esses impactos dessa mudança. Falam que a inteligência artificial é a quinta revolução tecnológica. Internet foi a quarta, a inteligência artificial será a quinta. Mas acho que temos que entender que nós não somos nativos digitais. Quando falamos, por exemplo, com uma pessoa que nasceu depois de 1996, você é nativo digital quando você nasce em 1996 para frente, para eles é bem diferente. Eles não consideram que as interações virtuais ou presenciais sejam diferentes. Haverá quem? Acho que sim, mas a maioria dos jovens, adolescentes, acreditam que o celular é uma extensão do cérebro. Eles sentem a briga com a namorada, o namorado com os pais, com o amigo pelo chat, da mesma forma que se fosse presencial, que se tivesse sido presencial. Como os emojis, hoje são uma expressão emocional e outro tipo de linguagem também. A minha provocação fica por aí. Nós ainda pensamos que há uma separação, mas para as novas gerações não existe essa separação. É uma extensão do que acontece na realidade. Antigamente, se nos mostravam o dedo da metade, fala ela, era uma grosseria. Bem, agora são os emojis. Então, temos de ter a curiosidade de saber o que irá acontecer, porque não está no nosso controle. E se irá mudar, bem, como nós percebemos agora a humanidade e como irá se comportar. Nós vamos poder ver isso. Isso é emocionante para mim. Eu vou ver isso. Espero. Primeiramente, eu quero agradecer a Juliana, a Laura e a Cristina, maravilhosas apresentações, eu gostei muito. Eu fiquei pensando, de fato, ontem assisti a um filme que é Deixar o Mundo Atrás, com a Julia Roberts, que fala que o próximo ataque aos Estados Unidos será um ataque cibernético. Mas é interessante, na verdade, tomara possam assistir esse filme, porque aparece uma adolescente com a situação em relação ao que pode vir de uma forma distópica, mas depois pensamos, será que é distópico? Será tanta ciência ficção ou não? Isso de um lado. Outra coisa, eh, eu coincido de fato com o que diz a Laura, que temos de assumir as redes como um espaço que não podemos perder nós como psicanalistas, porque é um espaço, mas talvez teríamos de pensar como e não perder o lugar, o espaço de psicanalistas e dizer, claro, há muita ansiedade, muita demanda de resposta e
acho que é importante que psicanalistas possamos oferecer conteúdos que permitam pensar, mas uma função fundamental seria mais do que instalar conteúdos e saturar com respostas, porque os sujeitos entram na internet e procuram informações, e nós vamos entrar a dizer como sim viver. É mais uma informação, na verdade, é somar aquelas outras informações. Temos de somar, gerar uma pergunta, não instalar para que esses sujeitos deixem de ser objetos do conceito, do consumo de internet, para se posicionarem como sujeitos para pensar criticamente e subjetivamente. Se nos posicionamos como sujeitos que possamos dizer, o que você acha dessas informações que você achou lá no Canto do Vago? O que você acha? Fazer mais perguntas para evitar que as pessoas peguem passivamente as informações. Falamos da singularidade de cada sujeito, onde não há leis universais. A nossa postura seria entrar às redes, mas gerando espaços de sustento para sustentar a angústia, as situações de mulheres vulneráveis, angustiadas, porque não sabem o que fazer com o bebê. Isso é genial que possamos oferecer informações, mas principalmente gerar espaços de sustento para que as pessoas possam pensar. Era isso. Muito obrigada. Gostei muito do webinar. Obrigada, Ariana. Vejo aqui comentários da Magdalena Filgueira. O brutalmente paradoxal é que antecipa placenteiramente outra, uma realidade extensa com todos os efeitos? Madalena, você gostaria de abrir o microfone para ampliar a sua, o que você trouxe aqui no chat? Antes de passar o microfone para a Madalena, temos outro comentário em português? Temos de lidar com novas formas de subjetividade, inclusive que se desenvolvem desde a infância, atravessadas pela tecnologia. E isso eu fiquei pensando, e vou linkar com o que a Adriana falou, quem não pode questionar e duvidar parece um bebê que só recebe, parece que ficou congeladinho quando era bebê, né? Porque a gente tem que ser capaz de questionar, se colocar como sujeito. Sim, é importante que, como a Laura trouxe dos dados, né, e a gente precisa considerar isso como novas formas de subjetividade e precisamos trabalhar com isso, né? Fiquei pensando assim, como um bebê que nasce num país e os cuidadores são de outros países, ele não discrimina o que é ser bilíngue e trilíngue. Na cabeça dele, na mente dele, todos, isso é a natureza das coisas. Podemos pensar essa mesma analogia para as tecnologias, é a natureza das coisas, o estranhamento é nosso. E concordo com tudo que a Adriana diz, né? Concordo muito, Adriana, que a questão é muito ¿Puedo mais intervenir? perguntas. Que é muito mais fazermos perguntas do que dar respostas, e que o papel do psicanalista, talvez, nas redes, seria fazer isso, né? Assim como parte do meu texto era muito mais fazer perguntas para pensarmos juntos, acho que esse é o exercício todo o tempo, né? Do processo analítico e da vida, do que dar respostas prontas. Entretanto, a massa que entendeu o sistema da tecnologia é dar a resposta pronta e dizer o que comprar, porque tem todo um sistema capitalista por trás das redes sociais, né, que induz o outro, inclusive, a ser daquele jeito, comprar tal coisa. Então, é interessante, mas, da mesma forma, a importância de ocuparmos esse espaço fazendo o movimento contrário. Concordo totalmente. Magdalena. Madalena, você gostaria de falar? Temos 5 minutos. Madalena, por favor, e depois a Josefina, você gostaria de falar? Depois da Magdalena. Ok. Bem,
webinar muito interessante. Hoje não podemos medir ou mensurar os efeitos. Gostei das intervenções também da Laura, que se referiu, e chegou ao meu pensamento o seguinte, e pensei, se os algoritmos se antecipam, se eles se antecipam de uma forma prazerosa, nós estamos começando a viver, eu faço uma pergunta, toco algum elemento da minha configuração na internet e obtenho uma resposta, muitas vezes muito oportuna, de muito valor e formulada, muito bem formulada. E eu fico pensando, quem foi que respondeu? Mas não invalida a resposta. Isso é o paradoxal. É o contrário. Eu falo, que bom que me ajudaram, porque eu estava perdida numa cidade, por exemplo, ou em algum tópico, algum tema em especial, incluindo a criação. Eh, Temos de ampliar, então, as nossas possibilidades para pensar esses fenômenos. Muito obrigada. Madalena, gostei do comentário. Eu vou roubar o seu comentário. É quando você está perdido na cidade, o Google Maps responde. Você não pensa, que coisa, o Google Maps está respondendo bem. Você não pensa isso. Quando você entra nesse mundo de ver o que está acontecendo na tecnologia, principalmente nós que somos acadêmicos, nós somos lentos em adotar tudo isso, mas a indústria, Best Buy, que é a empresa de dispositivo, a Best Buy já tem área de saúde, já está oferecendo serviços de saúde. O Walmart, que é um supermercado, já oferece serviços de saúde. Há diferentes players, jogadores, que têm interesses econômicos em grande escala. Eles já entendem que a tecnologia e a saúde mental vão de mãos dadas. E temos de então, ver isso, os relógios inteligentes também, que ele mensurando aferindo a sua temperatura, sabe se você está grávida ou não. A mulher, você não pode dizer isso para ela. Eles estão lá à frente, eles já podem fazer muitas coisas, que inclusive sentem medo de lançar para o mercado porque não conhecem os impactos que possam ter em termos, digamos, do que irá acontecer com a consulta do serviço de saúde, entre outras. Mas eu queria comentar que na Índia já fizeram um estudo, e vem da mão justamente com o que você falava, está linkado com o que você falava, que os jovens preferem falar com robôs. Eles consideram que está servindo, para eles é melhor falar com o robô. E eles sabem que há por trás pessoas que pensaram nisso, mas vemos como a brecha desses jovens que falam: eu não me interessa se eu falo com o robô. Nós estamos preocupados com isso. Claro, é uma disjuntiva para nós, mas na verdade apenas o tempo poderá solucionar as nossas preocupações. Josefina. Brevemente, parabéns. Eu tenho uma pergunta. Somos objeto ou sujeitos da tecnologia? Sejamos objetos pensantes. Vamos discutir as vantagens. Laura, parabenizo a você, porque eu não sabia nada do que você trouxe hoje. Mas há mães que também estão congeladas e não desenvolvem pensamento. Sabemos que mãe e pai são necessários para gerar um espaço de pensamento questionador, refletivo. Obrigada a todos pelo esse grupo maravilhoso que fazemos parte. Obrigada. Eu estou com a função difícil, mas Para a gente também ficar pensando. Eu vou ler o comentário e depois eu vou encerrar com um poema que a gente recebeu, que faz todo sentido.
O comentário é interessante pensar no conceito de epigênesis intersubjetiva, involucrando o papel da tecnologia. Isso é muito importante. Vou ler o poema para vocês. Amor é síntese. Por favor, não me analise. Não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumenta, exigente, insegura, carente, toda cheia de marcas que a vida deixou. Veja, em cada exigência, um grito de carência, um pedido de amor. Amor é, em síntese, uma integração de dados. Não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias. Ninguém abraça um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei perfeita, amor. Acho que a gente encerra muito bem. Quero agradecer todo mundo, porque esse abraço foi muito importante para todos nós. Principalmente para quem está apresentando. Muito obrigada. Muchas Bravo. gracias a todos y en Muy especial lindo. pues, a todos y de manera muy especial a las expositoras. No sé si quieren agregar algo, las expositoras. Veo que Laura tiene su mano. Eu queria só Es la manita agradecer. de aplausos. Laura está aplaudiendo en día Ahora tecnológico. está aplaudiendo, gracias. Claro. Juliana. Eu gostaria só de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com todos vocês hoje e dizer que eu saí com muito mais perguntas do que respostas, e eu acho que essa já é a satisfação em relação ao webinar. E o quanto na troca com outros humanos a gente cresce e se agrega, porque nesse processo de troca de pensamentos a gente se enriquece e vai desafiando a nossa mente para buscar novas alternativas. Então, acho que essa manhã foi um belo exemplo de encontro que só produz crescimento humano. Saio com muitas perguntas e espero que a gente siga pensando e fazendo disso ações para ajudar na promoção de saúde e poder também se integrar com todo esse movimento, né, inevitável e fundamental e também importante que vem acontecendo. Obrigada a todos. Obrigada, então. Obrigada pelo convite. Você será convidada novamente em breve.